Olá, meus queridos ouvintes. Se você ama histórias emocionantes com animais heróis que tocam a alma e nos lembram da força do amor e da proteção mesmo nos lugares mais improváveis, então inscreva-se no canal agora mesmo e deixe seu comentário. Eu leio todos com carinho e respondo um por um. Agora venha comigo mergulhar em mais uma história que vai abalar seu coração. O sol rachava o chão como uma fornalha acesa. O relógio marcava exatamente meio-dia quando um carro de luxo prateado cortou o silêncio do deserto sertanejo e parou no meio do nada longe de qualquer estrada, qualquer testemunha. O ar era quente e seco e vibrava sobre o chão rachado como se o mundo inteiro estivesse derretendo por dentro. Dentro do veículo, com o ar condicionado no máximo, um homem de aparência imponente e fria permaneceu por alguns segundos com os olhos fixos. No vazio, seu nome era Fernando Tavares, um fazendeiro poderoso da região de Cabrobó temido, por muitos admirado por poucos e respeitado por quase ninguém. Fernando vestia uma camisa de linho clara já molhada de suor nas axilas, chapéu panamá legítimo e botas importadas polidas como espelhos. Em seu pulso brilhava um relógio suíço que custava mais que uma casa de 3 quartos. Seus olhos pequenos e sombrios revelavam um vazio profundo de quem há muito havia esquecido o que era sentir. No banco de trás, embrulhado num tecido fino, repousava um bebê de poucos meses. A pele morena contrastava com o pano claro e os olhinhos castanhos piscavam com dificuldade diante da luz inclemente. Da caatinga, Fernando abriu a porta traseira com um gesto mecânico, pegou o pequeno nos braços como quem segura um saco de mantimentos e caminhou até uma área de areia solta a alguns metros do carro. Sem hesitar, depositou o bebê diretamente no chão quente. A criança soltou um gemido fraco, quase inaudível. Fernando olhou uma última vez, sem qualquer vestígio de emoção nos olhos, e murmurou entre os dentes: "Não é meu problema, nunca foi." Voltou para o carro, ligou o motor e sumiu no horizonte, deixando para trás apenas o eco do motor e um choro que começava a aumentar em desespero. A cerca de 100 metros dali, meio escondido entre mandacarus e pedras, um cavalo branco observava a cena. O animal não era domesticado ao estilo dos aras nobres, mas trazia no corpo robusto e nos olhos atentos a marca da resistência própria dos bichos forjados na dureza do sertão. Seu nome ninguém sabia ainda, mas seus instintos diziam muito mais do que palavras jamais poderiam expressar. O cavalo hesitou por alguns instantes. O cheiro do homem, o motor do carro, o grito abafado da criança, tudo fazia recuar. Mas havia algo naquele choro, algo que perfurava o silêncio, como um punhal atravessa a carne inocente. Ele deu 2 passos, depois mais 2, e finalmente saiu das sombras, projetando sobre o bebê uma sombra que, mesmo pequena, já era um alívio contra o calor opressor. A criança parou de chorar por um instante. Seus olhinhos encontraram os do cavalo, e por um momento o mundo pareceu silenciar completamente. O animal baixou a cabeça, cheirou o bebê com delicadeza, farejando o cheiro agridoce de leite azedo, fralda suja e pele ressecada. Mas por trás disso sentiu algo mais. O cheiro da vida em sua forma mais pura, indefesa e frágil. O cavalo se posicionou de maneira que seu corpo fizesse sombra sobre a criança, tentando protegê-la como podia. Mas ele sabia que aquilo não bastaria. O vento começou a soprar mais forte, trazendo poeira seca e um aviso silencioso de tempestade de areia. O céu continuava claro, mas os sinais estavam lá. O cavalo ergueu o pescoço, farejou o ar e compreendeu que não tinha muito tempo. Precisava agir e rápido. Com cuidado, usando o focinho, começou a empurrar o bebê levemente em direção a um agrupamento de pedras a cerca de 50 metros. O chão era áspero, a areia quente queimava os cascos, mas ele continuava movendo o pequeno corpo centímetro por centímetro, com uma paciência infinita até finalmente alcançarem a sombra das pedras. Ali, sob a proteção improvisada da rocha, o cavalo se deitou ao lado do bebê, formando uma muralha viva contra o vento que já se tornava mais agressivo. Suas orelhas estavam alertas, seus olhos atentos e seu corpo em tensão total, como um guerreiro de guarda em um campo de batalha.
Naquele momento, sem saber ainda o que estava fazendo, o cavalo selou um pacto silencioso com a vida. Ele não era mais apenas um animal livre do sertão. Era agora um guardião, uma âncora no desespero, uma promessa viva de que o amor mesmo, vindo de um ser que muitos consideram irracional, pode salvar uma vida condenada ao abandono. E assim, enquanto Fernando Tavares se afastava satisfeito com sua decisão, acreditando que ninguém jamais descobriria o que havia feito o cavalo branco ali entre pedras, cactos e vento escaldante, iniciava uma jornada que mudaria destinos e provaria ao mundo que heróis podem andar sobre 4 patas e relinchar em vez de falar. O sol subia cada vez mais no céu sem nuvens, e o calor no sertão parecia querer derreter tudo o que tocava. As pedras estalavam sob a pressão do calor, e até mesmo os cactos pareciam se encolher em protesto contra aquela fornalha viva. Debaixo de uma formação rochosa, improvisada, o cavalo branco continuava imóvel em vigília, protegendo o pequeno corpo que jazia ao seu lado. O bebê dormia de forma inquieta, o rostinho vermelho, os lábios rachados e as mãozinhas agitadas, como se procurassem algo que nunca chegava. O cavalo abaixava a cabeça de tempos em tempos para cheirar a criança, verificar se ainda respirava, como se de alguma forma entendesse a gravidade daquela situação. Os olhos castanhos do animal brilhavam com uma mistura de determinação e ansiedade. Como levar aquela criança a um lugar seguro, onde encontrar água? Como enfrentar o deserto com um fardo tão precioso e frágil? Foi então que uma rajada de vento trouxe uma resposta inesperada. Um pedaço de lona velha voava entre os espinhos da caatinga, girando como uma ave perdida, até se prender nos galhos secos de uma quixabeira. O cavalo ergueu a cabeça e caminhou até a árvore. Com cuidado usou os dentes para puxar a lona e a soltou do emaranhado de espinhos. Era um pedaço grande, grosso e resistente o suficiente para aguentar algum peso. De volta ao abrigo, estendeu o plástico no chão usando o focinho com extrema delicadeza. Empurrou o bebê para cima da superfície improvisada. O pequeno protestou levemente, mas logo se acalmou, como se pressentisse que estava em boas mãos, ou melhor, sob bons cascos. O cavalo então segurou uma das pontas da lona com os dentes e começou a arrastá-la lentamente sob o sol implacável. Cada passo era um esforço monumental. O calor queimava os cascos, o suor escorria pelo pescoço, a poeira entrava nos olhos, mas o cavalo não parava. Arrastava o bebê centímetro por centímetro pelas veredas do deserto, como um guerreiro em missão sagrada. Sabia exatamente para onde ir. Em sua memória animal ainda viva e precisa, havia um lugar onde a água brotava, mesmo nos tempos mais secos. 1 hora depois, finalmente chegaram a uma pequena depressão no terreno onde crescia um juazeiro antigo. Suas raízes profundas buscavam a umidade oculta e entre 2 pedras lisas havia um pequeno olho d'água. Não era muito, apenas alguns dedos de líquido cristalino, mas era o suficiente para trazer esperança. O cavalo bebeu primeiro, desesperado, depois aproximou-se do bebê e molhou o focinho cuidadosamente, deixando pingar gotas sobre os lábios rachados da criança. O pequeno reagiu com um suspiro, e a língua tentou capturar cada gota como se fosse um milagre vindo do céu. Repetiu o gesto várias vezes até ver que a criança estava mais tranquila. Agora precisava de abrigo novamente. Com os dentes e os cascos, arrastou galhos secos, montando uma barreira contra o vento, e deitou-se ao lado da criança como antes. Seus olhos continuavam atentos e as orelhas mexiam a cada som vindo da vegetação ao redor. O tempo estava mudando, o vento trazia mais calor e havia sinais de que a noite traria outros perigos. Enquanto isso, muitos quilômetros dali, Fernando Tavares parava numa borracharia de beira de estrada para calibrar os pneus, reclamando do ar-condicionado quebrado e do calor insuportável. Fingindo uma normalidade que não existia, mascarava o próprio medo com arrogância e negação. O borracheiro, ao observar a poeira avermelhada grudada nos pneus, levantou uma sobrancelha, mas nada disse, apenas assentiu com a cabeça e continuou seu trabalho.
De volta ao deserto, o cavalo observava o horizonte onde o céu começava a mudar de cor. O bebê dormia novamente, respirando de forma irregular, mas vivo, o que por si só já era um milagre. O cavalo se aproximou, mas deixou que o focinho tocasse a testa quente da criança, como quem faz um juramento silencioso. Ali naquele instante, selou em seu coração de guerreiro a promessa de não abandonar aquela vida frágil até que estivesse segura. O tempo passou, o sol começou a inclinar-se no céu, mas o calor continuava opressor. O cavalo respirava pesado a cada movimento, mas se recusava a descansar por completo. Não até sentir que estava tudo bem. Foi então que seus ouvidos captaram algo novo. Um som diferente do vento dos insetos do próprio deserto, um som de passos leves, pequenos e rápidos. Das pedras, próximas 3 pequenos saguais, surgiram farejando o ar. Os olhinhos brilhantes encararam a cena, curiosos e famintos, atraídos pelo cheiro de leite azedo, aproximavam-se pulando entre os galhos secos e as pedras com agilidade felina. O cavalo levantou-se devagar, os músculos tensos, os olhos fixos nos pequenos invasores. Não era hora de hesitação. Os saguis se aproximaram cada vez mais. O maior deles, uma fêmea com pelos grisalhos, tentou dar a volta pelo lado oposto. Foi então que o cavalo avançou um passo, soltando um relincho baixo, mas firme. Era uma advertência clara. Aqui não. O grupo parou hesitante, farejou o ar e, depois de alguns segundos, decidiu recuar, saltando de volta para o mato seco. O cavalo permaneceu em pé, atento, por mais alguns minutos, até ter certeza de que o perigo passara. Só então se deitou novamente ao lado da criança. Agora, com a certeza de que o primeiro teste havia sido vencido sozinho contra o mundo, ainda assim havia vencido. E assim terminou o primeiro dia de uma jornada improvável entre um bebê que ninguém quis e um cavalo que não sabia o que era o abandono. Porque mesmo sem saber falar, o cavalo já tinha entendido o que muitos humanos jamais compreenderiam: que proteger os frágeis é um ato de coragem, que cuidar dos inocentes é um dever de alma e que às vezes os maiores heróis nascem no silêncio da natureza, com um coração que relincha em vez de falar. O sol finalmente começou a ceder espaço a uma luz mais dourada de fim de tarde, mas o calor ainda pairava pesado como uma nuvem invisível sobre o sertão. O cavalo branco permanecia ao lado do bebê, agora deitado sobre a lona improvisada, cercado por galhos secos que o animal havia arrastado com os dentes para criar um abrigo precário, mas funcional. A criança respirava com dificuldade, os lábios ainda rachados, a pele sensível, castigada pela desidratação, e o corpo frágil tremia mesmo com o calor. O cavalo olhava para a linha do horizonte, os olhos estreitos como quem busca uma resposta ou um milagre. Qualquer ajuda, qualquer sinal de humanidade que pudesse salvar a vida daquela criaturinha tão pequena, tão vulnerável. Mas o sertão era um lugar onde os milagres precisavam ser construídos com esforço, instinto e persistência. Foi então que ele ouviu. O som de casco sobre a pedra seca chegou aos seus ouvidos como um sussurro de esperança. 2 jumentos, um macho e uma fêmea, desciam uma trilha estreita entre os morros baixos, mas visivelmente cansados. Carregavam cangalhas feitas de corda e couro com sinais de uso constante. Eram claramente animais de carga acostumados a transportar água-lenha ou mantimentos entre as comunidades isoladas da Caatinga. O cavalo ergueu a cabeça e caminhou lentamente em direção aos jumentos, sem demonstrar agressividade, mas com uma urgência no olhar que parecia clamar por ajuda. Os jumentos pararam desconfiados, mas não recuaram. Conheciam o cheiro dos cavalos, sabiam distinguir um animal selvagem de um domesticado e podiam sentir que aquele não representava ameaça. Foi então que o cavalo fez algo extraordinário. Começou a relinchar em intervalos regulares e altos, virando o pescoço ora para os jumentos, ora para o bebê deitado sob o juazeiro. Era como se tentasse explicar com sons o que sua boca jamais poderia dizer, um pedido claro de socorro, uma súplica para que a ajuda humana viesse rápido. Os jumentos se entreolharam confusos e inquietos. A fêmea se aproximou do bebê e cheirou com delicadeza, depois voltou para junto do macho. Ambos então começaram a zurrar em uníssono, altos e insistentes, seus sons ecoando pelos morros como um alarme ancestral daqueles que atravessam gerações de vida no sertão. Era um som diferente, não de medo nem de dor, mas de alerta puro e instintivo.
O barulho se espalhou como um trovão entre as pedras e o mato seco. Segundos depois, a vegetação voltou ao silêncio. Mas aquele chamado havia sido ouvido e não seria ignorado. A poucos quilômetros dali, na varanda de uma casa simples cercada de mandacarus e pés de goiaba, uma mulher de cabelo branco preso num coque apertado, parou o que estava fazendo e ergueu a cabeça como se algo a tivesse tocado. Era Dona Alzira, conhecida em toda a região por sua sabedoria nas coisas da natureza. Seus olhos experientes varreram o horizonte e o som distante ainda ecoava no ar. Chamou o marido com a voz firme. Tonico, escuta isso. Tonico, homem magro de bigode ralo e olhar calmo, saiu da casa enxugando as mãos num pano de prato ou que foi mulher. Escuta ali, ó. Não tá ouvindo? Zurro de jumento, sim, mas escuta bem. Não é som normal, não. Não é briga, não é medo. É pedido de ajuda. E tu sabe que bicho não faz isso à toa. Tonico franziu a testa e se virou para o neto Lucas, um rapazote de 20 e poucos anos que cortava a lenha nos fundos. Vai buscar a égua e a sela, menino. A gente vai dar uma olhada nos morros ali atrás. Lucas não discutiu, apenas assentiu, e em poucos minutos os três estavam prontos para partir. Tonico, Alzira e o jovem montaram seus animais e seguiram a trilha, estreita, guiados pelos ecos dos jumentos. Enquanto isso, no abrigo improvisado, o cavalo branco voltava para junto do bebê. Agora, mais fraco do que nunca. A pouca água havia ajudado, mas não era suficiente. A criança precisava de leite, comida de verdade, atenção médica e, acima de tudo, precisava de tempo. Mas o tempo era o inimigo naquele momento. O cavalo deitou-se novamente próximo à lona, puxando mais galhos ao redor, criando uma espécie de ninho entre as raízes do juazeiro. Seus olhos escaneavam o horizonte na direção em que os jumentos haviam. Zurrado como quem aguarda a resposta de uma oração. Os minutos passavam lentos como as sombras que se estendiam sobre a caatinga. O bebê resmungava abaixo de tempos em tempos, a voz fraca, como se sua energia estivesse se apagando gota por gota. O cavalo tocava sua testa com o focinho de forma constante, como quem se recusa a deixá-lo dormir, de vez como quem luta com o silêncio para mantê-lo aqui presente e vivo. Foi então que a resposta veio, primeiro em forma de poeira no horizonte, depois como o som abafado de cascos sobre pedra. Tonico, Alzira e Lucas surgiram ao longe, seguindo o caminho traçado pelos jumentos. O cavalo os viu aproximando-se e instintivamente posicionou-se entre eles e o bebê, como sempre fazia com qualquer aproximação humana. Tonico parou sua égua e ergueu as mãos num gesto de calma. "Ô, cavalo, calma, bicho. Não viemos fazer mal, não." Os olhos do cavalo brilharam com desconfiança, mas havia algo naquela voz que trazia paz. Era o tom de quem conhecia o sertão e respeitava seus guardiões. Lucas foi o primeiro a ver a criança caída no chão. "Gente do céu, tem um bebê ali." Alzira desceu do animal com rapidez e aproximou-se, ajoelhando-se com cuidado diante do pequeno corpo. O cavalo manteve-se tenso, mas não atacou. Permaneceu atento ao menor gesto, mas sentia que enfim havia chegado a ajuda verdadeira. A mulher examinou o bebê com olhos treinados, tocando a testa rachada e a barriga murcha. "Tá desidratado demais, mas tá vivo. Tonico, traga a garrafa depressa." A água foi dada a gota nos lábios do pequeno, que sugou cada gota como quem luta pela vida. Lucas olhava a cena em silêncio e depois voltou os olhos para o cavalo com admiração. "Nunca vi bicho igual. Esse cavalo é um anjo." Não saiu de perto do bebê nem por um segundo. E ali naquele fim de tarde, o destino começou a mudar pela primeira vez. Desde que foi deixado para morrer, o bebê havia encontrado braços humanos dispostos a cuidar. E o cavalo, que até então havia lutado sozinho contra o deserto e os perigos da natureza, finalmente podia respirar mais fundo. Ainda não havia acabado, mas naquele instante, ele sabia que não estava mais sozinho. Tonico, Alzira e Lucas levaram o bebê em silêncio pela trilha de volta a casa. Todos pareciam compreender a gravidade da situação, mas nenhum deles dizia uma palavra sequer. O cavalo branco seguia ao lado dos jumentos, caminhando firme e atento aos movimentos da criança, mesmo estando agora cercada por braços humanos.
O pequeno dormia no colo de Alzira, embrulhado na própria camisa que ela havia tirado para protegê-lo do vento e da poeira. Seus bracinhos frágeis mal se moviam, mas o calor do corpo voltava. Devagar, sinal de que a vida ainda resistia. Ao chegarem ao quintal da casa, Alzira correu para preparar um banho morno numa bacia de ágata, colocou um pouco de sabão de coco e, delicadamente, começou a lavar o bebê com mãos experientes. Enquanto isso, Tonico fervia a água e preparava leite em pó que sempre mantinham guardado para visitas inesperadas. Lucas havia corrido até a venda do seu Elias buscar fraldas e mais leite. O cavalo permaneceu do lado de fora parado sob a sombra do cajueiro, sem tirar os olhos da porta da casa, relinchava baixinho de tempos em tempos, como se quisesse dizer: "Estou aqui, ainda estou cuidando." Os vizinhos começaram a chegar, trazidos pelo boca a boca que corre mais rápido que o vento no sertão. Alguns traziam roupas, outras comida, outras apenas o coração cheio de espanto e compaixão. Quem deixaria um bebê no meio do mato? Perguntava Dona Nair, apertando o terço nas mãos. "Isso é pecado grave", dizia seu Olavo, cruzando os braços. Mas todos emudeceram quando ouviram a história completa contada por Lucas com os olhos ainda arregalados. "O cavalo salvou ele", disse como quem ainda tentava entender a cena. "Ele empurrou o bebê até a sombra. Lutou contra os bichos, salvou do calor e ainda chamou ajuda. Nunca vi nada igual." A notícia chegou aos ouvidos do padre Estevão, um homem calmo de voz firme que logo apareceu na casa, trazendo uma expressão séria e um bloco de anotações. Sabia que algo importante estava acontecendo. O bebê já dormia após ter tomado uma madeira, vestia uma roupinha limpa emprestada e descansava numa rede improvisada na sala. Padre Estevão aproximou-se e tocou levemente a testa da criança, fez o sinal da cruz e disse baixinho: "Que Deus te proteja, pequeno guerreiro." Depois voltou-se para Tonico e Alzira. "Vocês precisam entender que isso não é comum. Isso vai precisar ser investigado. A polícia deve ser avisada imediatamente." Alzira concordou e foi ela mesma quem ligou para o sargento Rômulo da cidade vizinha de Lagoa Nova. Um homem direto e justo que chegou poucas horas depois, acompanhado de uma enfermeira comunitária e de um motorista da prefeitura. O sargento ouviu a história com atenção, fez anotações e olhava de tempos em tempos para o cavalo, que agora repousava deitado, mas sempre com um olhar atento. "Tem certeza de que não era de ninguém aqui da região?" perguntou Rômulo. "Não reconhecemos esse animal", respondeu Tonico. "Ele apareceu por conta própria, foi ele que salvou a criança." "Parece mentira, mas é a verdade pura." O sargento então examinou os cascos do cavalo e viu que ainda estavam com marcas de areia grossa e argila avermelhada. "Essa terra aqui não é daqui", disse ele, baixando o chapéu sobre os olhos. "Essa cor é de petrolina para lá das serras. Deve ter vindo de muito longe." O cavalo então ficou de pé ao ouvir o tom mais alto na conversa. Como se entendesse que estavam falando dele, voltou a posicionar-se em frente à porta da casa, o corpo todo em atenção. Foi então que o sargento perguntou de forma inesperada: "E o carro, alguém viu alguma caminhonete suspeita por aqui nesses últimos dias?" Alzira e Tonico se entreolharam, mas foi Dona Nai quem disse: "Eu vi ontem uma caminhonete prata subindo rumo às serras. Tava com os vidros escuros e levantava muita poeira, mas passou rápido demais." O sargento anotou a informação e ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: "Se for verdade que a criança foi deixada por alguém nessa caminhonete, essa pessoa não queria que ela fosse encontrada, e isso torna tudo ainda mais grave." Enquanto isso, na cidade vizinha de Santa Branca, Fernando Tavares se hospedava numa pousada, simples tentando fugir da própria consciência. Passara o dia reclamando com o gerente do hotel que o ar-condicionado era fraco, que o café era ruim, mas tudo era uma tentativa vazia de desviar o pensamento do que realmente importava. A imagem do bebê chorando e a sombra do cavalo o atormentavam, mesmo no silêncio do quarto frio. Bebia uísque com as mãos trêmulas e ouvia uma música sertaneja que falava sobre erros e arrependimentos. Sem perceber a ironia, dormiu tarde, acordou cedo e decidiu seguir viagem como se pudesse dirigir para longe da culpa.
Mas o destino já havia sido colocado em movimento, e o que ele achava ter enterrado no deserto começava a florescer na boca de uma comunidade inteira unida por compaixão. De volta à casa de Alzira, o bebê acordou pela manhã seguinte mais calmo, mais forte. Bebeu leite, sorriu um pouco e agarrou o dedo da enfermeira como se dissesse silenciosamente: "Eu vou sobreviver." O cavalo, por sua vez, continuava ali firme no quintal, ignorando comida e só bebendo água, como se toda sua energia tivesse voltada à vigilância e proteção. O sargento tirou uma foto do bebê e do cavalo juntos e enviou à Delegacia Regional de Floresta junto com o relatório completo da ocorrência. A imagem viralizou no grupo dos policiais e um deles reconheceu algo. A pulseira do bebê era de uma maternidade privada de Petrolina e aquilo mudava tudo. Agora havia um ponto de partida, um hospital, um nome, um possível registro. O caso do bebê anônimo salvo por um cavalo começava a ganhar forma, a se tornar mais do que um milagre rural. Era um chamado à verdade e à justiça. E o cavalo, mesmo sem saber disso, era a testemunha silenciosa de um crime que o sertão jamais esqueceria. Na delegacia de Floresta, o delegado Paulo Andrade, homem de meia idade, de cabelos grisalhos e olhar cansado mas justo, examinava com atenção a foto enviada pelo sargento Rômulo. A imagem mostrava um bebê moreno de olhos grandes, deitado numa manta azul com um cavalo branco curvado ao lado, como se estivesse de guarda. O animal olhava fixamente para a criança com uma ternura quase humana. O delegado suspirou e chamou sua assistente Carla, que entrou na sala com uma pasta repleta de documentos. "Você se lembra desse caso aqui?" perguntou ele, mostrando a imagem. Ela franziu a testa por alguns segundos e depois arregalou os olhos. "Esse bebê parece muito com aquele recém-nascido registrado há cerca de 4 meses na maternidade." "São Miguel de Petrolina", respondeu Carla rapidamente. "Ele foi registrado por uma mulher chamada Maria Eduarda da Silva. Trabalhava como doméstica numa fazenda nos arredores de Lagoa da Serra." "E o pai?" questionou o delegado, olhando por cima dos óculos. Segundo o formulário, ela não declarou paternidade, mas há rumores antigos sobre um patrão influente que pode estar envolvido. Maria sumiu pouco tempo depois do parto, alegando que ia morar com a tia em Salgueiro. Nunca mais foi vista. O delegado fez um gesto com a cabeça: "Anote tudo e localize essa mulher imediatamente. Se ela for a mãe dessa criança, temos um novo rumo para a investigação." Enquanto isso, na casa de Alzira, o clima era outro. O bebê, agora batizado temporariamente de Miguel, começava a recuperar as forças, dormia. Melhor mamava com vontade e até arriscava alguns sons guturais que derretiam o coração de todos ao redor. O cavalo branco permanecia sempre perto da porta, às vezes caminhando até a rede onde Miguel descansava, apenas para observá-lo respirar. Padre Estevão havia voltado com uma proposta urgente. Era hora de fazer um batizado simbólico para proteger a criança espiritualmente, enquanto aguardavam a confirmação da identidade. Todos da vila se reuniram no terreiro da casa. Alzira segurava o pequeno Miguel nos braços, rodeada por vizinhos emocionados. O cavalo ficou parado ao lado dela, imóvel como uma estátua sagrada. Durante a cerimônia, o padre molhou a testa da criança com água benta, dizendo: "Com esse nome protegemos tua vida, Miguel, guardado por um anjo que tem 4 patas e coração maior que qualquer humano." Todos aplaudiram comovidos, e o cavalo relinchou como se entendesse o momento. A comunidade inteira havia adotado o bebê como filho do sertão. Mas a tranquilidade não duraria muito. Na manhã seguinte, uma caminhonete prata reluzente parou a alguns metros da casa de Alzira. Fernando Tavares desceu, vestindo roupas mais simples, mas ainda mantendo os traços frios de um homem acostumado a dar ordens. Seus olhos buscaram entre as árvores e o terreiro, até que viu a figura do cavalo. O animal ergueu a cabeça imediatamente, as orelhas empinadas, os músculos retesados, e soltou um relínquio grave que ecoou por todo o quintal. Miguel, que dormia na varanda, acordou em sobressalto, olhou em direção ao som e começou a chorar. Não era fome nem sono, era um choro desesperado de medo primitivo, como se reconhecesse no ar algo que sua mente ainda não conseguia processar.
Fernando deu um passo à frente, mas o cavalo imediatamente se colocou entre ele e a casa, os olhos flamejantes, o corpo inteiro, tenso como uma muralha viva. Zé Lucas, irmão de Alzira, saiu da casa ao ouvir a agitação. "Quem é o senhor?" perguntou com firmeza Fernando. Ensaiou um sorriso sem alma. "Sou fazendeiro da região, ouvi falar que encontraram um bebê e pensei que talvez eu pudesse ajudar com dinheiro, roupas, leite. Qualquer coisa." O cavalo relinchou novamente mais alto, mais ameaçador. O bebê chorava, cada vez mais forte, e do fundo da casa Alzira saiu correndo com Miguel nos braços. Ele estava com os olhos arregalados e agarrava seu pescoço com força. Quando seus olhos encontraram Fernando, ele se encolheu e chorou ainda mais forte. O silêncio caiu sobre todos. Padre Estevão, que havia acabado de chegar com o delegado Paulo, também parou ao ver a cena. O cavalo ainda protegia a entrada do terreiro e o bebê soluçava sem parar. O delegado caminhou devagar até Fernando e perguntou com frieza: "O senhor conhece esse cavalo?" "Nunca vi esse animal na vida", respondeu Fernando rápido demais. "O senhor esteve ontem na região de Petrolina?" perguntou o delegado mais uma vez. Fernando hesitou por uma fração de segundo, apenas o suficiente para que todos percebessem a mentira. "Eu passei perto, mas não parei lá, estava a caminho de outra cidade para negócios." "E qual seria essa cidade?" Fernando não respondeu. O cavalo agora bufava baixo, os cascos raspando o chão seco como se sentisse a tensão no ar. O delegado se virou para Benício, um vaqueiro antigo, que havia acompanhado a cerimônia do batismo. Benício havia trabalhado anos como rastreador nas fazendas da região. "Esse cavalo conhece esse homem", disse ele, apontando Fernando. "É o bebê também." O choro não mente e nem os olhos do bicho. Fernando tentou recuar, mas deu de cara com Lucas, que agora também bloqueava a saída. Padre Estevão segurou firme sua cruz e disse: "O mal pode ter poder, mas nunca tem paz. Se o senhor veio aqui em paz, mostre suas intenções, mas se veio em mentira, saiba que a verdade já chegou antes." Miguel parou de chorar subitamente e abriu os olhos, olhando para Fernando com expressão confusa, e em seguida murmurou com a voz fina mas clara uma única palavra: "Papai." O impacto foi imediato. Alzira soltou um suspiro surpreso, Zé Lucas levou a mão ao peito e o delegado deu um passo para trás. O cavalo soltou um relincho seco como um veredito final. A verdade havia sido dita e não havia mais como apagá-la. Fernando abaixou a cabeça, incapaz de encarar os olhos de ninguém. "Eu posso explicar", murmurou. Mas suas palavras já não tinham peso suficiente para apagar o que acabava de acontecer. O cavalo recuou 2 passos, como se dissesse: "Agora não sou só eu que sei. A vila inteira viu, e dessa vez a justiça vai correr mais rápido que o silêncio." O silêncio que se seguiu à palavra dita por Miguel parecia rasgar o sertão inteiro. "Papai", foi o que ele disse com a voz trêmula, inocente, fraca e incontestável. Nenhuma outra palavra naquele momento teria mais peso. Nenhum testemunho teria maior força do que aquela verdade saída da boca de um bebê que ainda nem sabia falar direito, mas que reconhecia a presença de quem o havia abandonado. Fernando deu um passo para trás, os olhos vidrados, as mãos trêmulas, tentando encontrar uma desculpa qualquer, uma mentira que pudesse apagar o que todos acabaram de ouvir. Mas era tarde demais. O cavalo avançou lentamente até ele, o pescoço curvado, o focinho a centímetros do rosto do homem. O animal não relinchava, não buchava, apenas olhava profundamente, como se exigisse algo que nem a justiça dos homens podia dar. Zé Lucas, que havia ficado ao lado do delegado Paulo, sussurrou: "Ele está encarando como se tivesse certeza, como se lembrasse de cada detalhe." O delegado assentiu devagar e deu um passo adiante. "Senhor Fernando Tavares, o senhor está detido por suspeita de tentativa de homicídio, abandono de incapaz e omissão de socorro." Fernando regalou os olhos. Não, eu posso explicar, isso é engano, eu só tentei me proteger."
Eu fui ameaçado, a mãe do menino disse que ia me destruir, ela queria dinheiro, o delegado ergueu a mão pedindo silêncio. Não precisa se explicar aqui, a delegacia é o lugar certo para isso, e lá o senhor vai poder falar à vontade, inclusive diante do juiz. Padre Estevão se aproximou com Miguel ainda no colo e disse com voz firme: mas saiba que justiça dos homens é uma parte, a outra é a justiça divina. E essa já começou a se cumprir, desde o momento que o senhor decidiu abandonar um inocente no deserto. Fernando então olhou para o cavalo. O animal permanecia ali imóvel, como uma sentinela branca que jamais piscava ou desviava o olhar. Era como se aquele cavalo carregasse consigo toda a memória do crime, todos os detalhes. Cada pegada, cada cheiro, cada som. Fernando estremeceu diante da grandeza silenciosa daquele ser que ele um dia acreditou ser inferior. Enquanto o delegado colocava as algemas no pulso de Fernando, a comunidade observava em silêncio. Ninguém gritou, ninguém aplaudiu, apenas observaram com olhos marejados de revolta e alívio. Era como se estivessem enterrando um peso antigo, uma dor coletiva que finalmente havia ganhado rosto e nome. Miguel repousava calmo no colo do padre, já não chorava, apenas olhava curioso como se compreendesse que algo importante havia terminado. O cavalo deu meia volta e voltou para a sombra do cajueiro de onde vigiava tudo desde o início. Sentou-se sobre as patas traseiras e soltou um sopro longo pelos lábios, como quem, enfim, podia descansar por um momento. Na delegacia de Floresta, Fernando confessou o crime diante do delegado Paulo, da promotora local e da defensora pública. Disse que não podia correr o risco de ter sua reputação manchada, que a criança não era desejada e que achou que ninguém nunca saberia daquilo. Disse também que não pensava que o bebê morreria, que alguém encontraria por acaso e cuidaria. De algum modo, achava que tinha feito um favor ao mundo. O delegado Paulo respirou fundo após ouvir tudo. Cruzou os braços e disse: então o senhor acreditou que abandonar uma criança sob 40 graus de sol no meio da caatinga era uma solução aceitável? O senhor tinha alternativa, o senhor tinha dinheiro, o senhor podia ter feito qualquer coisa, menos isso. A promotora completou: mas agora o senhor vai arcar com as consequências. Tentativa de homicídio, abandono de incapaz, omissão de socorro, e ainda vamos pedir exame de DNA para confirmar a paternidade. Se for pai, pagará a pensão até a maioridade, se não for, pagará indenização por danos à vida do menor. Enquanto isso, a notícia do caso se espalhava como fogo entre as cidades vizinhas. Repórteres chegavam querendo conhecer o cavalo-herói. Fotógrafos pediam para registrar a cena onde tudo aconteceu. Mas Alzira disse com firmeza: isso aqui não é espetáculo, é a vida real. A dor aqui foi verdadeira, e o que esse cavalo fez não se coloca em capa de revista, se coloca no coração da gente. Maria Eduarda, a mãe de Miguel, foi localizada dias depois em uma igreja na cidade de Juazeiro. Estava desesperada, acreditando que havia perdido o filho para sempre. O reencontro entre mãe e filho foi comovente. As lágrimas dela molhavam o rosto do menino, que agora sorria sem medo pela primeira vez desde o dia do abandono. O cavalo assistiu à cena de longe em silêncio. Depois aproximou-se lentamente. Maria, ainda assustada, recuou, mas ao ver os olhos castanhos profundos e serenos do animal, entendeu tudo. Ela se ajoelhou à frente dele e sussurrou: foi você, não é? Você salvou meu filho. O cavalo baixou a cabeça e tocou com o focinho as mãos dela, como se dissesse sim, mas agora ele é seu de novo. E naquele momento, diante do céu aberto, da caatinga, do vento quente e da terra rachada, uma nova história começava a ser escrita, uma história de recomeço, de cura e de perdão. Porque o que havia começado como uma tentativa cruel de apagar uma vida, terminou como a mais pura lição sobre o valor da proteção, o instinto do bem e a força da compaixão que só um coração verdadeiramente puro consegue oferecer. A notícia da prisão de Fernando Tavares e do reencontro emocionante entre Maria Eduarda e seu filho pequeno se espalhou por toda a região em poucas horas. Nos rádios locais, nos grupos de mensagens, nos encontros na Feira Livre, todos falavam sobre o milagre que havia acontecido no sertão. Um cavalo branco, um bebê abandonado
e uma comunidade que decidiu não fechar os olhos para a dor de alguém. Maria ficou hospedada na casa de Dona Alzira por alguns dias, ainda assustada, ainda frágil, mas profundamente agradecida pela acolhida. Na primeira noite, dormiu abraçada ao pequeno Miguel, ouvindo sua respiração suave e sentindo o peso da culpa que não era sua finalmente se desfazer. O menino havia se apegado a ela rapidamente, como se reconhecesse o cheiro, o calor, o ritmo do coração da mulher que o gerou. O cavalo branco ficava sempre por perto, nunca longe da janela da sala, onde o berço de Miguel havia sido colocado. Pela manhã, Maria se aproximava com cuidado, estendia a mão, e o cavalo deixava que ela tocasse seu pescoço. Forte, sereno, calmo, parecia carregar em si não só a memória do que havia feito, mas decisão silenciosa de continuar protegendo aquele menino pelo tempo que fosse necessário. Alzira e Tonico organizaram, com a ajuda dos vizinhos, a construção de um pequeno cômodo nos fundos do terreno. Um quartinho simples de tijolos aparentes com telhado de barro e uma porta de madeira batida, ali seria o lar temporário de Maria e Miguel. A comunidade inteira se uniu, como se aquele bebê fosse de todos e merecesse recomeçar com dignidade. No terceiro dia, uma visita inesperada apareceu. O prefeito da cidade chegou acompanhado de jornalistas e do padre Estevão para entregar uma homenagem simbólica à família e ao cavalo. O cavalo recebeu uma faixa artesanal feita pelas crianças da escola com as palavras Guardião do Sertão, bordadas com linha vermelha. Desde aquele momento, o cavalo ganhou um nome oficial. Guardião. Ninguém soube explicar quem pensou primeiro, ninguém discutiu. Todos apenas aceitaram que era justo. Guardião era mais do que um nome. Era um título, era uma verdade escrita no vento e na areia. A pequena cerimônia foi discreta, mas cheia de emoção. Padre Estevão disse algumas palavras, lembrando que os animais também são instrumentos divinos e que quando um cavalo se coloca entre a vida e a morte de uma criança, então não é apenas um animal, é um servo da luz. O prefeito, visivelmente tocado, anunciou que Miguel receberia acompanhamento médico, psicológico e apoio financeiro através de um fundo solidário criado pela própria comunidade. Já Maria seria empregada como auxiliar na creche municipal, começando assim uma nova vida com dignidade e independência. Guardião continuava vivendo no quintal de Alzira agora, com o cercado mais seguro, uma pequena baia improvisada e sombra abundante. Mas mesmo assim preferia dormir ao relento sob o cajueiro, sempre de olhos voltados para casa, como se ainda tivesse receio de que algo pudesse acontecer com o menino. À noite, Maria muitas vezes sentava na varanda com Miguel no colo e olhava para o cavalo em silêncio. Às vezes sussurrava obrigada, outras apenas chorava baixinho porque sabia que nenhuma palavra seria suficiente para retribuir o que aquele animal havia feito. Num fim de tarde especial, o céu pintado de rosa e laranja, Miguel começou a dar os primeiros passos cambaleante. Curioso, saiu da sala até o quintal. Maria tentou alcançá-lo, mas ele correu direto para Guardião. O cavalo estava deitado com os olhos meio fechados, mas ao sentir os passinhos se aproximando, ergueu a cabeça lentamente. Miguel estendeu os bracinhos e tocou o focinho do cavalo, depois encostou a testa na testa dele e soltou uma risadinha. Guardião respondeu com um rufido baixo, suave, quase como um canto, e ficou imóvel enquanto o menino acariciava sua crina como se fosse um brinquedo sagrado. Foi naquele momento que Maria sentiu algo diferente no ar. Não era vento, não era som. Era um sentimento profundo de que estava tudo certo, de que o pior havia passado e o que restava agora era crescer com amor e cicatrizar com o tempo. Nos dias seguintes, crianças da vila começaram a visitar Guardião com frequência. Trouxeram cenouras, folhas de palma-maçãs trazidas da feira e até canções cantadas com afeto. E Guardião aceitou tudo com paciência, como quem sabe que seu papel vai além da proteção. É também ensinar sobre carinho, respeito e gratidão. A casa de Alzira virou o ponto de encontro, almoço comunitário, aos domingos brincadeiras, no terreiro rodas de conversa sobre justiça e fé. E no centro de tudo, sempre ali estava ele, o cavalo,
que havia mostrado a todos o que nenhum discurso conseguiria dizer. Que amar é proteger, que coragem é silenciosa e que milagres às vezes relincham em vez de falar. O tempo passou como passa no sertão, devagar, mas constante. Os dias escaldantes davam lugar às noites estreladas e as chuvas finalmente começaram a dar sinais tímidos de que viriam. Miguel crescia saudável, forte, curioso, cada vez mais apegado à mãe e inseparável de Guardião. O cavalo permanecia como sombra e luz ao redor da criança, observando cada passo, cada tropeço, cada sorriso. Maria agora trabalhava todos os dias na creche da vila e voltava para casa ao fim da tarde com os braços cheios de brinquedos e o coração leve. Já não havia mais medo em seus olhos, apenas amor e gratidão profunda pela segunda chance que a vida lhe dera. Guardião, por sua vez, havia se tornado uma lenda viva. Os jornais de Recife haviam feito uma matéria especial sobre ele e até uma equipe de televisão viera filmar um pequeno documentário sobre o cavalo que salvou um bebê. Os repórteres esperavam imagens impactantes, mas encontraram algo maior, uma paz silenciosa e poderosa que rodeava aquele animal de forma quase sagrada. Foi durante uma tarde nublada que algo inesperado aconteceu. Um carro simples parou diante da cerca da casa de Alzira e dele desceu um homem magro, cabelos brancos, roupas gastas e olhos vazios. Era Fernando Tavares. Agora, com o corpo mais curvado e o rosto envelhecido pelo peso da culpa e dos meses na prisão, havia cumprido parte da pena em regime semiaberto e agora voltava apenas por um motivo. Zé Lucas se aproximou com cautela. Que diabos o senhor quer aqui? Fernando tirou o chapéu, olhou para o chão e respondeu com voz baixa. Eu não vim causar confusão, só queria olhar ele mais uma vez. Olhar o menino que eu tentei apagar e que a vida escolheu preservar. Maria estava no alpendre, com Miguel no colo. Quando viu Fernando, seu corpo se enrijeceu, mas não recuou. Apenas se levantou com o filho nos braços e encarou o homem por longos segundos. O menino olhou, curioso, sem medo, apenas com aquele olhar puro que só as crianças têm. O Guardião também notou a presença de Fernando, levantou-se devagar e caminhou até ele. O fazendeiro parou no mesmo instante e ficou imóvel, esperando, talvez, por uma acusação silenciosa ou um relincho de raiva. Mas o Guardião apenas se aproximou, olhou fundo em seus olhos e depois encostou o focinho levemente em seu ombro. Fernando fechou os olhos, sentindo o toque suave. Era como um veredito final. Não havia mais ódio, apenas um lembrete mudo de que a vida havia seguido em frente e que ali ele não era mais ameaça, apenas parte de uma história que agora pertencia a outros. Maria então falou com firmeza, mas sem raiva. Eu não esqueci o que o Senhor fez, mas decidi não carregar esse ódio comigo. Quem carrega rancor não caminha livre. E meu filho merece crescer num lugar onde só existe amor. Fernando assentiu com lágrimas escorrendo pelo rosto. Muito obrigado, murmurou. Ele se abaixou e tocou os pés de Miguel. Depois virou-se e caminhou lentamente de volta para o carro, sem olhar para trás. Naquela noite, houve uma pequena festa no terreiro. Uma celebração improvisada para marcar o aniversário de 1 ano do resgate de Miguel. Havia bolos simples, bandeirolas feitas pelas crianças e uma grande faixa no portão com letras desenhadas à mão, escrito Aqui o amor venceu. O Guardião ficou parado ao lado de Miguel durante toda a comemoração. Os dois pareciam entender que aquele dia era mais do que uma data. Era a consagração de um milagre, tecido com poeira, lágrimas, coragem e afeto. Padre Estevão fez uma oração curta e profunda dizendo que Deus envia seus anjos de todas as formas e que alguns não têm asas nem falam com palavras, mas com gestos. Guardião recebeu um colar de flores feito por Miguel, que o colocou com as próprias mãos enquanto ria e batia palmas. Ao cair da noite, Maria sentou-se sobre o cajueiro com o filho no colo. O menino, já sonolento, abraçava seu brinquedo favorito, um cavalinho de madeira que Zé Lucas havia esculpido com carinho. Guardião deitou-se ao lado dela e apoiou o focinho no chão em paz. Você vai ficar com a gente para sempre, não vai? Perguntou Maria em voz baixa, como se falasse consigo mesma. Mas o cavalo apenas fechou os olhos e soltou um sopro tranquilo, como quem responde com o coração.
E quando as estrelas começaram a surgir no céu e o vento morno embalava as folhas do cajueiro, todos ali sabiam que tinham testemunhado algo maior do que justiça ou sorte. Haviam testemunhado o triunfo do amor sobre o abandono da compaixão, sobre o egoísmo da coragem, sobre a covardia. Guardião não era apenas o cavalo que salvou uma vida, era o símbolo de tudo que é mais nobre, silencioso e verdadeiro dentro de nós. E Miguel era agora mais do que um bebê resgatado. Era a prova viva de que, mesmo onde tudo parece seco e cruel, ainda pode brotar vida, esperança e redenção.